Há um nome ecoando nas entranhas do tempo, sussurrado nas sombras dos séculos. Um nome que carrega o peso de segredos celestiais e profecias esquecidas. Enoque. Quem foi Enoque? Um homem que andou com Deus, sim, mas a sua história é muito mais do que um simples verso em Gênesis. É um portal para mistérios que desafiam a nossa compreensão, um vislumbre de um mundo antigo, corrompido, e de uma batalha cósmica entre a luz e as trevas que ainda ressoa em nossos dias. Prepare-se, pois hoje desvendaremos a verdade oculta sobre Enoque, os anjos caídos e o fim dos tempos. O que realmente aconteceu antes do dilúvio? Que profecias Enoque recebeu? E como tudo isso se conecta com o nosso presente, com o nosso futuro? As respostas estão prestes a ser reveladas. Enoque. Seu nome surge em Gênesis 5:21, quase como um interlúdio, uma nota de rodapé em meio às longas genealogias que traçam a linhagem de Adão até Noé. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Depois que gerou Metusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia tomado para si. Uma passagem curta, concisa, mas carregada de um significado profundo e de um mistério que perdura. Andar com Deus. O que isso significa, de fato? Em um mundo imerso em corrupção, em uma escuridão que se adensava a cada geração, Enoque se destacou. Ele não apenas acreditou em Deus, ele viveu uma vida de comunhão íntima, de proximidade inabalável. Para entender a singularidade de Enoque, precisamos recuar ainda mais para o contexto de sua época. A humanidade, recém-saída do Éden, já carregava o estigma da queda. A violência de Caim contra Abel, a construção da primeira cidade por Caim, a poligamia introduzida por Lameque, a arrogância de seus descendentes que se vangloriavam de sua própria força, tudo isso pintava um quadro sombrio. A terra estava sendo rapidamente corrompida, não apenas pela ação humana, mas por algo mais sinistro, algo que a Bíblia hebraica original e outros textos antigos nos ajudam a desvendar. A linhagem de Sete, da qual Enoque fazia parte, era a semente da esperança, a promessa de uma restauração. Mas mesmo essa linhagem não estava imune à decadência. Enoque nasceu em um tempo de transição, um tempo em que a memória do Éden ainda persistia, mas a sombra do pecado se aprofundava. Sua linhagem, a de Sete, se distinguia por um desejo de invocar o nome do Senhor, um contraste marcante com a linhagem de Caim, que se afastava cada vez mais de Deus. Enoque era o sétimo da linhagem de Adão, um número que na simbologia bíblica muitas vezes representa perfeição e completude. Seria uma coincidência ou um sinal de seu destino especial? A tradição judaica, em textos como os Jubileus, nos dá pequenas pinceladas sobre a vida de Enoque. Ele é descrito como o primeiro a aprender a escrita, a sabedoria e a astronomia, um homem que recebeu revelações divinas diretamente. Mas a profundidade de sua missão, de sua revelação, é revelada em textos que, por séculos, foram considerados apócrifos por algumas tradições, mas que guardam um valor histórico e profético imenso para a compreensão da narrativa bíblica. Os livros de Enoque são uma coleção de escritos atribuídos a este personagem enigmático. Embora não façam parte do cânon hebraico ou da maioria dos cânones protestantes, eles foram amplamente conhecidos e respeitados nos tempos antigos. Foram citados por Pedro e Judas no Novo Testamento e encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, o que atesta sua antiguidade e influência. É nesses textos que a história de Enoque se expande, ganhando camadas de mistério e revelação que nos permitem ver a sua vida não como uma nota de rodapé, mas como um pilar fundamental para entender a história da salvação. Então, o que esses livros nos revelam?
A história começa com uma perturbação no próprio céu. Anjos, seres celestiais criados para servir a Deus, desviaram-se de seu propósito. Estes anjos, chamados de vigilantes ou sentinelas, observaram as filhas dos homens, e sua beleza os corrompeu. Eles conspiraram, juraram entre si descer à terra e tomar para si esposas, gerando descendência. Semijazá, seu líder, e outros 200 anjos desceram ao Monte Hermon, um local que se tornaria um símbolo de transgressão e pactos sombrios. Ali, eles fizeram um juramento, selando seu destino. A partir desse momento, a terra foi inundada por uma nova onda de corrupção. Não era apenas, era uma maldade infundida por seres celestiais caídos. Os vigilantes não apenas se casaram com as filhas dos homens e geraram gigantes, os nefilins, mas também ensinaram à humanidade todo tipo de iniquidade. Azazel, um dos líderes, ensinou os homens a forjar espadas, escudos e armaduras, a arte da guerra. Ele também ensinou as mulheres sobre cosméticos, joias e enfeites, instigando a vaidade e a sedução. Outros vigilantes revelaram segredos da magia, da feitiçaria, da astrologia, da confecção de raízes e ervas para encantamentos. Eles desvendaram os segredos celestiais que não deveriam ser conhecidos pela humanidade. A consequência foi catastrófica. A terra foi cheia de violência, de derramamento de sangue, de feitiçaria e de imoralidade. Os nefilins, os gigantes, devoravam tudo o que encontravam. E quando os recursos começaram a escassear, eles se voltaram contra a própria humanidade. O clamor da terra subiu aos céus, um grito de angústia e desespero. É neste cenário de caos e depravação que Enoque emerge como uma luz. Ele era um homem justo, um homem que não se deixou levar pela correnteza da iniquidade. Seu andar com Deus não era uma metáfora vazia. Era uma realidade vivida em meio à escuridão mais profunda. Deus, em sua infinita justiça e misericórdia, não ignorou o clamor da terra. Ele enviou seus anjos santos, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, para observar a calamidade e agir. Foi então que Enoque recebeu sua missão. Ele foi escolhido para ser um profeta. Sua voz seria a voz de Deus para os vigilantes caídos e para a humanidade corrompida. Uma tarefa assustadora, não acha? Confrontar seres celestiais que haviam desafiado o próprio Criador. Enoque foi levado por anjos em visões e jornadas celestiais. Ele testemunhou a glória de Deus, a ordem do universo, os segredos dos astros e os mistérios do tempo. Ele viu os depósitos de neve e granizo, os ventos e as nuvens, os cursos do sol e da lua. Ele aprendeu sobre a sabedoria divina que governa toda a criação. Mas ele também viu as prisões dos anjos caídos, os lugares de tormento preparados para eles. Ele viu o destino daqueles que haviam se rebelado. A primeira parte de sua missão foi confrontar os vigilantes. Enoque foi enviado para anunciar-lhes seu julgamento. Ele os encontrou lamentando em desespero por causa de seus filhos, os nefilins, que estavam sendo destruídos na terra, e por causa do seu próprio destino. Enoque, um mero mortal, foi o portador da mensagem divina de condenação. Ele lhes disse que não haveria paz para eles. Eles seriam amarrados e lançados nas profundezas da terra, em prisões escuras, até o dia do grande julgamento. Suas orações não seriam ouvidas. O que esses anjos esperavam? Que Deus perdoasse sua rebelião e a corrupção que haviam espalhado? A ousadia de Enoque em cumprir essa missão é notável. Ele não temeu. Sua fé e sua comunhão com Deus eram tão profundas que ele se tornou um instrumento puro da vontade divina. Ele não apenas entregou a mensagem, mas também registrou tudo o que viu e ouviu em seus livros, para que as gerações futuras pudessem entender a amplitude da queda e a justiça de Deus. Além de sua mensagem de juízo para os anjos caídos, Enoque também profetizou sobre o dilúvio que viria. Ele viu a destruição que se abateria sobre a terra por causa da iniquidade.
Ele viu a humanidade sendo varrida, exceto por uma família justa. E mais do que isso, Enoque recebeu visões do fim dos tempos, do julgamento final, da vinda do Messias e do estabelecimento do reino de Deus. Ele viu o futuro distante, as eras que se seguiriam, a restauração de todas as coisas. É fascinante notar como os livros de Enoque, mesmo não sendo parte do cânon para muitos, preenchem lacunas na narrativa bíblica, dando um contexto mais rico para passagens como Gênesis 6:1-4, que fala dos filhos de Deus, que tomaram as filhas dos homens e geraram os nefilins. Sem a compreensão dos vigilantes, essa passagem pode parecer enigmática. Com Enoque, ela ganha uma clareza assustadora. Os filhos de Deus não eram homens piedosos, mas sim anjos caídos que transgrediram as fronteiras divinas. A vida de Enoque foi um testemunho de fidelidade em meio à apostasia. Ele não se conformou com o mundo ao seu redor. Ele escolheu andar em um caminho diferente, um caminho de retidão e comunhão com Deus. E por causa dessa fidelidade, ele foi recompensado de uma maneira única e extraordinária. Gênesis nos diz que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia tomado para si. Os livros de Enoque e outras tradições judaicas detalham essa tomada. Enoque não morreu como os outros homens. Ele foi transladado, levado aos céus, para a presença de Deus, sem experimentar a morte. Essa translação de Enoque é um evento singular na história bíblica, compartilhado apenas por Elias. Ela serve como um poderoso símbolo da recompensa para aqueles que andam em comunhão com Deus. É uma prévia da ressurreição, uma promessa de vida eterna para os fiéis. Enoque, o sétimo da linhagem de Adão, o profeta que confrontou os anjos caídos, o homem que viu o futuro, foi levado. Seu desaparecimento não foi um fim, mas uma elevação, um reconhecimento divino de sua vida de devoção. Mas qual é o impacto espiritual da história de Enoque para nós hoje? Sua vida e suas profecias transcendem o tempo, oferecendo lições valiosas e revelações que ainda ecoam. Primeiro, a importância de andar com Deus. Em um mundo cada vez mais secularizado, onde a fé é frequentemente marginalizada ou distorcida, a vida de Enoque nos lembra que a comunhão com o Criador é a essência da existência. Não é apenas frequentar um templo ou seguir rituais. É uma relação diária, íntima, de obediência e confiança. Andar com Deus significa permitir que Sua palavra guie nossos passos, que Seu Espírito transforme nossos corações, que Sua vontade seja a nossa bússola. Segundo, a realidade do mal e a batalha espiritual. A história dos vigilantes nos confronta com a verdade de que o mal não é apenas uma abstração ou um produto da depravação humana. Há forças espirituais das trevas operando no mundo, influenciando, corrompendo, buscando desviar a humanidade de Deus. A batalha que Enoque enfrentou era real, e ela continua. Não lutamos apenas contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Reconhecer essa realidade não é para nos amedrontar, mas para nos alertar e nos fortalecer em nossa fé. Terceiro, a justiça de Deus e o juízo vindouro. Enoque profetizou o dilúvio e o julgamento final. Ele viu que Deus não ignora a iniquidade. Há um dia de acerto de contas, um dia em que toda injustiça será corrigida, todo mal será punido e toda verdade será revelada. Essa não é uma mensagem de desespero, mas de esperança para os justos e um chamado ao arrependimento para aqueles que ainda estão no caminho da perdição. A justiça de Deus é perfeita e Ele cumprirá cada uma de suas promessas, sejam elas de bênção ou de juízo. Quarto, a veracidade da profecia e a soberania de Deus sobre o tempo. As visões de Enoque sobre o Messias, o fim dos tempos e a restauração de todas as coisas demonstram que Deus
tem um propósito que se desenrola através da história. Nada acontece por acaso. Desde o início, Deus previu o fim. As profecias de Enoque, algumas das quais se cumpriram no tempo de Noé e outras ainda aguardam cumprimento, nos asseguram que Deus é fiel à sua palavra. Podemos confiar que seus planos se concretizarão e que sua vontade prevalecerá. Vamos aprofundar um pouco mais nas profecias de Enoque e como elas se conectam com o Novo Testamento e a escatologia cristã. O apóstolo Judas, em sua epístola, cita diretamente uma profecia de Enoque. Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou acerca destes, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e para convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Judas. Esta passagem é uma prova irrefutável da relevância e da autoridade profética de Enoque para os primeiros cristãos. Essa profecia de Enoque descreve a segunda vinda de Cristo, o juízo final e a condenação dos ímpios. É uma visão poderosa que se alinha perfeitamente com as profecias do Antigo e do Novo Testamento sobre o retorno de Jesus e o estabelecimento de seu reino eterno. Enoque viu o que muitos profetas veriam séculos depois e o que nós, hoje, ainda aguardamos com expectativa. Ele foi um dos primeiros a ter um vislumbre tão claro do plano redentor de Deus e do desfecho final da história humana. Além disso, os livros de Enoque falam sobre o Filho do Homem, um título messiânico que Jesus usou para si mesmo com frequência. As descrições do Filho do Homem em Enoque, como o escolhido, o justo, aquele que julgará o mundo e reinará para sempre, são notavelmente semelhantes às descrições de Jesus no Novo Testamento. Isso sugere que as revelações de Enoque não eram meras fantasias, mas vislumbres divinamente inspirados daquele que viria para redimir a humanidade e restaurar a criação. A história de Enoque também nos oferece uma perspectiva única sobre a origem do mal e a natureza do pecado. Não é apenas a desobediência de Adão e Eva que corrompeu a humanidade, é a intervenção maligna de seres celestiais caídos que acelerou a degradação moral e espiritual da Terra antes do dilúvio. Essa dimensão da batalha espiritual nos ajuda a entender a profundidade da redenção oferecida por Cristo. A obra de Jesus na cruz não foi apenas para nos libertar do pecado humano, mas para desfazer as obras do diabo e de seus anjos, para restaurar a ordem divina e para estabelecer o reino de Deus sobre todas as coisas. Pense na corrupção que Enoque testemunhou. A violência, a feitiçaria, a ganância, a imoralidade. Isso soa familiar. A história parece se repetir. Vivemos em um mundo que, em muitos aspectos, espelha a depravação dos dias de Enoque. A violência é endêmica, a moralidade é relativizada, a busca pelo prazer domina e há uma crescente abertura para o ocultismo e para práticas que se opõem à vontade de Deus. A profecia de Jesus sobre os últimos dias, que seriam como nos dias de Noé, ganha uma ressonância ainda mais profunda quando consideramos o contexto completo revelado por Enoque. Nos dias de Noé, e consequentemente nos dias de Enoque, a terra estava cheia de violência, os pensamentos do coração humano eram continuamente maus, e a corrupção era generalizada. A presença dos nefilins e a influência dos vigilantes intensificaram essa escuridão. Se os últimos dias serão como aqueles, então devemos estar atentos aos sinais, à crescente depravação, à apostasia e à presença de forças espirituais malignas tentando enganar e destruir. A história de Enoque não é apenas um conto antigo, é um espelho para o nosso tempo, um aviso e um chamado à vigilância. Mas a história de Enoque não é apenas sobre juízo, é também sobre esperança
e recompensa. Enoque foi transladado. Ele não viu a morte. Essa é uma promessa poderosa para aqueles que andam com Deus. Significa que a fidelidade a Deus não é em vão. Há uma recompensa, uma vida além desta, uma comunhão eterna com o Criador. Para nós, crentes em Cristo, essa recompensa é a vida eterna e a ressurreição. A translação de Enoque é um vislumbre da vitória sobre a morte que nos foi prometida através de Jesus. Como podemos aplicar as lições de Enoque em nossa própria vida? Primeiro, priorize sua comunhão com Deus. Em meio às distrações do mundo, a correria dia a dia, reserve tempo para orar, para meditar na palavra, para buscar a face do Senhor. Assim como Enoque andou com Deus, nós também somos chamados a cultivar essa intimidade. É nessa comunhão que encontramos força, sabedoria e direção. Segundo, seja um farol de luz em um mundo de escuridão. Enoque se destacou em sua geração por sua retidão. Não se conforme com os padrões do mundo, seja diferente. Viva uma vida que reflita os valores do reino de Deus. Sua fé, sua integridade, seu amor podem ser um testemunho poderoso para aqueles ao seu redor. Não subestime o impacto de uma vida dedicada a Deus. Terceiro, esteja atento à batalha espiritual. Reconheça que há um inimigo que busca roubar, matar e destruir. Vista a armadura de Deus, esteja firme na fé. Resista ao diabo e ele fugirá de você. A oração, a palavra de Deus e a comunhão com outros irmãos são suas armas nessa batalha. Não seja ingênuo sobre as artimanhas do inimigo. Quarto, viva com a perspectiva da eternidade. Enoque viveu ciente do juízo vindouro e da recompensa eterna. Não se apegue demais às coisas desta vida, que são passageiras. Invista no que é eterno. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e sua justiça. Lembre-se que esta vida é apenas uma passagem e que nosso verdadeiro lar nos espera na presença de Deus. A história de Enoque é um lembrete vívido da profundidade da narrativa bíblica e dos mistérios que ela contém. Ela nos convida a ir além da superfície, a explorar as camadas de significado e a buscar uma compreensão mais completa do plano de Deus para a humanidade. Ela nos desafia a viver uma vida de fé, de retidão e de comunhão íntima com o Criador, mesmo em meio a um mundo cada vez mais corrompido. Enoque foi um profeta, um andarilho com Deus. Sua vida foi um testemunho de que é possível viver em santidade em meio à depravação. Seu desaparecimento foi uma prova da recompensa divina para a fidelidade. Suas profecias continuam a ecoar, alertando-nos para o juízo vindouro e apontando para a esperança da vinda do Messias. Que a história de Enoque nos inspire a aprofundar nossa caminhada com Deus, a buscar sua face em cada dia, a sermos luz em meio à escuridão e a viver com a certeza de que Ele é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Que possamos, como Enoque, andar tão perto de Deus que um dia Ele nos tome para si, para uma eternidade em sua gloriosa presença. A verdade oculta sobre Enoque não é apenas uma curiosidade histórica, é um chamado à fé, à vigilância e à esperança. Se você foi impactado por essa jornada profunda na história de Enoque e deseja continuar desvendando os mistérios e as verdades espirituais da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal Por Trás do Altar e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos estudos. Deixe seu like se essa mensagem tocou seu coração e compartilhe com amigos e familiares que também buscam aprofundar sua fé. Sua participação é fundamental para que possamos continuar levando a palavra de Deus a cada vez mais pessoas. Deixe seu comentário abaixo com suas reflexões sobre a história de Enoque. Queremos saber o que você pensa. A história de Enoque, ao ser desvendada, revela-se como um farol para a compreensão do caráter de Deus e do destino da humanidade.
Ela nos puxa para fora da superficialidade das narrativas bíblicas mais conhecidas e nos convida a mergulhar em um universo de simbolismo, profecia e uma intimidade divina que poucos alcançaram. A profundidade da caminhada de Enoque com Deus não é apenas um evento isolado na cronologia antediluviana. É um arquétipo, um modelo de fé e obediência que ressoa através dos milênios, oferecendo lições cruciais para a igreja de hoje e para cada indivíduo que busca uma relação mais profunda com o Criador. Um dos ângulos mais fascinantes sobre Enoque é a sua existência em um período de crescente depravação. Gênesis 6:5 nos informa que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. É nesse contexto de degeneração moral e espiritual que Enoque escolhe andar com Deus. Isso nos ensina que a santidade não é uma questão de circunstâncias externas, mas de uma decisão interna, uma escolha deliberada de alinhar-se com a vontade divina, independentemente do ambiente ao redor. Enoque não se isolou do mundo. Ele viveu nele, mas não foi dele. Sua vida foi um contraponto gritante à corrupção generalizada, um testemunho vivo de que a graça de Deus é suficiente para capacitar seus filhos a viverem de forma diferente, a serem um farol de luz em meio à escuridão. Pensemos na pressão social e cultural que Enoque deve ter enfrentado. Em uma sociedade onde a violência, a idolatria e a imoralidade eram a norma, andar com Deus significava ser diferente, ser contra a corrente. Isso exigia coragem, convicção e uma fé inabalável. Para nós hoje, que vivemos em um mundo cada vez mais secularizado e hostil aos valores cristãos, a história de Enoque é um poderoso encorajamento. Ela nos lembra que não estamos sozinhos e que a fidelidade a Deus, mesmo em minoria, é vista e recompensada por Ele. A recompensa de Enoque não foi apenas a ausência da morte física, mas uma demonstração pública e sobrenatural da aprovação divina. Ele foi tomado por Deus, um evento que transcende a compreensão humana e aponta para a glória da comunhão eterna. Outro ponto crucial a aprofundar é a natureza do andar com Deus. O que isso realmente significa? Não é apenas uma observância religiosa externa ou um conjunto de rituais. É uma relação íntima, contínua e dinâmica. A palavra hebraica para andar, halak, sugere um progresso, uma jornada. Não é um estado estático, mas um relacionamento que se aprofunda e evolui. Andar com Deus implica em 1. Comunhão contínua. É viver em constante consciência da presença de Deus, buscando sua orientação em todas as decisões, grandes e pequenas. É a oração sem cessar, a meditação diária em sua palavra e um coração aberto para a voz do Espírito Santo. 2. A harmonia de propósito. Andar com alguém pressupõe que ambos estão indo na mesma direção, com o mesmo objetivo. Andar com Deus significa alinhar nossa vontade à sua, buscando seus propósitos para nossas vidas e para o mundo. Enoque, ao andar com Deus, estava em sintonia com o coração divino, compreendendo seus planos e anseios. 3. Obediência voluntária. A intimidade com Deus naturalmente leva à obediência. Não é uma obediência legalista ou por medo, mas uma resposta de amor e confiança. Enoque demonstrou sua fé através de suas ações, vivendo de uma maneira que agradava a Deus. 4. Confiança plena. Andar com Deus em um mundo hostil exige uma confiança radical em sua soberania e bondade. Enoque confiou que Deus o protegeria, o guiaria e o sustentaria, mesmo quando tudo ao seu redor desmoronava. A Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, usa o termo agradar a Deus, evireste-se tuthel, para descrever a caminhada de Enoque. Isso adiciona uma camada de significado. Agradar a Deus implica em uma vida que reflete seus valores, seus princípios e seu amor. É uma vida que glorifica a Ele em todas as coisas.
O autor de Hebreus reforça isso ao declarar em 11:5: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. A fé de Enoque não foi passiva, foi uma fé ativa que se manifestou em uma vida que agradou ao Criador. Vamos explorar a dimensão profética de Enoque, que muitas vezes é subestimada ou ignorada. O livro de Judas, em 1:14-15, nos dá um vislumbre das profecias de Enoque. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Antiguidade. É uma das profecias mais antigas registradas, proferida em um período anterior ao dilúvio. Isso demonstra que a mensagem divina de juízo e redenção não é um conceito novo, mas um tema recorrente desde os primórdios da humanidade. 2. Escopo abrangente. A profecia de Enoque não se limita a um evento local ou a um povo específico. Ela aponta para um juízo universal, onde o Senhor virá com seus santos para condenar todos os ímpios. Isso ecoa o tema do juízo final, que permeia toda a Escritura, do Antigo ao Novo Testamento. 3. Detalhes notáveis. Enoque não apenas profetiza o juízo, mas também a vinda do Senhor com milhares de seus santos. Isso pode ser interpretado como uma referência aos anjos que acompanham a Deus, ou até mesmo aos crentes que serão ressuscitados e glorificados. A menção das obras de impiedade e das duras palavras ressalta a abrangência do juízo divino, que considera tanto as ações quanto as palavras dos homens. 4. Relevância escatológica. Esta profecia tem implicações profundas para a escatologia cristã. Ela estabelece um precedente para a segunda vinda de Cristo, que também virá para julgar os vivos e os mortos e para estabelecer seu reino de justiça. A profecia de Enoque serve como um alerta atemporal para a humanidade sobre a inevitabilidade do juízo divino e a necessidade de arrependimento e fé. O fato de uma profecia tão detalhada ter sido proferida por Enoque e preservada na tradição oral até ser registrada por Judas, possivelmente através dos livros de Enoque que contêm essa e outras profecias, é um testemunho da sua importância e da inspiração divina. Ela nos lembra que Deus não deixa a humanidade sem aviso. Ele sempre provê profetas e mensageiros para alertar sobre o perigo e apontar para o caminho da salvação. A trasladação de Enoque é, sem dúvida, o evento mais misterioso e impactante de sua vida. Ele não experimentou a morte física, um destino que até então era universal para a humanidade após a queda. Sua transição direta para a presença de Deus é um evento único, compartilhado apenas por Elias no Antigo Testamento. O que isso simboliza? 1. Recompensa da fidelidade. A trasladação de Enoque é o ápice da recompensa divina para uma vida de fé e obediência. É a demonstração mais clara de que Deus, aqueles que o honram. Para aqueles que buscam viver em santidade e comunhão com Deus, a história de Enoque oferece uma poderosa esperança e um vislumbre da glória que aguarda os fiéis. 2. Prefiguração da ressurreição e arrebatamento. Muitos teólogos veem a trasladação de Enoque como uma prefiguração do arrebatamento da igreja, quando os crentes fiéis serão tirados da terra para encontrar o Senhor nos ares sem experimentar a morte. Assim como Enoque foi levado antes de um juízo global, o dilúvio, a igreja pode ser levada antes de um período de grande tribulação. Essa interpretação adiciona uma camada de esperança e urgência à nossa caminhada de fé. Ela nos lembra da promessa de que não somos destinados à ira, mas à salvação, através de nosso Senhor Jesus Cristo. 3. Comunhão eterna.
A ausência da morte para Enoque simboliza a vitória sobre o pecado e suas consequências. Em Cristo, a morte perde seu aguilhão. A trasladação de Enoque aponta para a promessa de vida eterna na presença de Deus, onde não haverá mais dor, pranto ou morte. É um lembrete vívido do nosso verdadeiro lar e do destino glorioso que aguarda aqueles que andam com Deus. 4. Mistério da soberania divina. A forma como Deus escolheu levar Enoque é um mistério que transcende nossa compreensão. Não há uma explicação detalhada de como isso aconteceu, apenas a afirmação de que Deus o tomou. Isso nos lembra da soberania e de seus caminhos insondáveis. Não precisamos entender todos os detalhes para crer em sua palavra e confiar em seus planos. A história de Enoque, portanto, não é apenas um conto antigo, é uma parábola viva para a nossa geração. Ela nos desafia a examinar a profundidade da nossa própria caminhada com Deus. Estamos realmente andando com Ele ou apenas o observando de longe? Nossa fé se manifesta em uma vida que o agrada? Estamos atentos às suas profecias e vivendo na expectativa da sua vinda? Em um mundo onde a busca por significado e propósito é incessante, a vida de Enoque oferece uma resposta clara. O verdadeiro propósito é encontrado na comunhão com o Criador. A alegria plena e a vida abundante não são encontradas na acumulação de bens materiais ou na busca por reconhecimento humano, mas na intimidade com aquele que nos criou e nos ama incondicionalmente. Enoque nos ensina que a vida mais plena é aquela vivida em total dependência e deleite em Deus. Consideremos também a relevância de Enoque para o tema da justiça em um mundo corrompido. Gênesis 6, 11 e 12 afirma: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. É neste cenário de injustiça e violência generalizada que Enoque viveu uma vida de retidão. Ele foi um farol moral, um exemplo de como é possível manter a integridade em meio à depravação. A justiça de Deus, que Enoque buscou em primeiro lugar, não é apenas uma questão de punição. É um atributo divino que busca restaurar a ordem, a retidão e a harmonia. A vida de Enoque reflete essa justiça em sua própria conduta, e suas profecias anunciam a vinda do juiz justo para estabelecer essa justiça de forma definitiva. Para nós, isso significa que somos chamados a ser agentes de justiça no mundo, a lutar contra a opressão, a defender os fracos e a proclamar a verdade, sempre com base nos princípios do reino de Deus. A mensagem de Enoque também ecoa nas páginas do Novo Testamento, não apenas em Judas e Hebreus, mas em princípios que Jesus ensinou. Quando Jesus fala sobre a vigilância e a prontidão para a sua vinda, ele está ecoando o espírito da vida de Enoque. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25, 13. Enoque viveu em uma constante prontidão, em uma expectativa da intervenção divina, e essa é a postura que somos chamados a adotar. A profundidade da narrativa bíblica, exemplificada pela história de Enoque, nos convida a ir além da leitura superficial, a mergulhar nas entrelinhas, a buscar as conexões e os padrões que revelam o plano grandioso de Deus. Cada personagem, cada evento, cada profecia tem um propósito e um significado que se encaixam no mosaico da história da salvação. Enoque não é apenas um nome em uma genealogia. Ele é uma chave para desvendar mistérios, um exemplo para imitar e uma voz profética que ainda ressoa. Para aprofundar ainda mais, consideremos o contraste entre a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. Enoque, da linhagem de Sete, o filho que Deus deu a Adão e Eva como substituto de Abel, apontando para a linhagem messiânica, representa a continuidade da fé e da comunhão com Deus. Enquanto a linhagem de Caim se destacava por avanços tecnológicos,
construção de cidades, metalurgia, música, mas também por uma crescente impiedade e violência, a linhagem de Sete, através de Enoque, manteve a chama da adoração ao Senhor. Isso nos lembra que o progresso material e tecnológico por si só não garante a prosperidade espiritual ou a aprovação divina. A verdadeira prosperidade reside na relação com Deus. A história de Enoque também nos desafia a reavaliar nossa própria compreensão da eternidade. Se Enoque não viu a morte, mas foi tomado para a presença de Deus, isso nos dá uma perspectiva única sobre a vida após a morte. Não é apenas um fim, mas uma transição para uma realidade superior, uma comunhão ininterrupta com o Criador. Essa esperança da eternidade deveria moldar a maneira como vivemos cada dia, influenciando nossas prioridades, nossas escolhas e nosso propósito. Em um cenário de ceticismo crescente e de questionamentos sobre a relevância da fé, a história de Enoque é um poderoso lembrete da intervenção sobrenatural de Deus na história humana. Ela transcende a lógica e a razão puramente humanas, convidando-nos a um reino de fé onde o impossível se torna possível. A fé de Enoque não foi uma crença cega, mas uma confiança ativa em um Deus que se revela e age de maneiras extraordinárias. A verdade oculta sobre Enoque, portanto, não é apenas uma curiosidade histórica, é um chamado à fé radical, à vigilância constante e à esperança inabalável. É um convite para cada um de nós a examinar a profundidade de nossa própria caminhada com Deus, a buscar sua face em cada dia, a sermos luz em meio à escuridão e a viver com a certeza de que Ele é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Que possamos, como Enoque, andar tão perto de Deus que um dia Ele nos tome para si, para uma eternidade em sua gloriosa presença. Que essa história nos inspire a aprofundar nossa jornada espiritual, a buscar a justiça de Deus em primeiro lugar e a viver uma vida que verdadeiramente o agrada. O legado de Enoque é um lembrete eterno de que a fidelidade a Deus nunca é em vão e que as recompensas da vida com Ele transcendem nossa imaginação mais selvagem. Ao concluir esta reflexão sobre Enoque, somos compelidos a um autoexame. A vida de Enoque é um espelho que reflete nossa própria condição espiritual. Estamos nós, em meio à nossa própria geração, que muitas vezes ecoa a depravação e a distração dos tempos antediluvianos, escolhendo andar com Deus? Estamos dispostos a ser diferentes, a nadar contra a corrente, a priorizar a comunhão com o Criador acima de todas as coisas? A mensagem final de Enoque, através de sua vida e suas profecias, é uma de urgência e esperança. Urgência, porque o juízo se aproxima para todos os que rejeitam a Deus. Esperança, porque para aqueles que andam com Ele, há uma recompensa gloriosa e uma eternidade em sua presença. Que essa verdade nos mova a uma fé mais profunda, a uma obediência mais zelosa e a um amor mais ardente por nosso Deus. A história de Enoque não termina apenas com a sua trasladação. Ela vive em cada um de nós que escolhe seguir seus passos de fé. É uma inspiração para que não nos conformemos com este mundo, mas que sejamos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que a saga de Enoque nos impulsione a buscar um relacionamento tão íntimo com o Pai, que ao final de nossa jornada terrena, Ele possa dizer de nós o mesmo que disse dele: Ele andou comigo. Essa é a verdadeira essência da vida cristã, o ápice da existência humana. A vida de Enoque, portanto, não é apenas um relato histórico de um homem piedoso. É um convite atemporal para uma vida de propósito e significado. É um lembrete vívido de que a santidade não é um ideal inatingível, mas uma jornada diária de escolhas conscientes e dependência divina. Ele nos confronta com a pergunta: o que estamos construindo com nossas vidas? Estamos investindo no temporário ou no eterno?
Pensemos na cultura em que Enoque vivia. Uma cultura onde a violência e a corrupção se alastravam, onde os corações dos homens se inclinavam para o mal continuamente. Não muito diferente, talvez, da nossa própria realidade. Contudo, em meio a essa maré de depravação, Enoque escolheu remar contra a corrente. Sua fé era ativa, manifestada em um andar diário com Deus. Não era um encontro semanal ou uma oração rápida antes de dormir. Era uma comunhão constante, uma presença consciente de Deus em cada passo, em cada decisão. Este é o cerne da sua mensagem para nós. A fé genuína se traduz em um relacionamento contínuo e transformador. Essa proximidade com o Criador não o isolou do mundo, mas o capacitou a ser uma voz profética. Enoque profetizou sobre o juízo vindouro, sobre a vinda do Senhor com seus milhares de santos para executar juízo sobre todo. Essa profecia, registrada em Judas 1, 14 e 15, revela que a intimidade com Deus não é apenas para nosso benefício pessoal, mas nos equipa para sermos porta-vozes da sua verdade. A revelação divina não é dada para ser retida, mas para ser compartilhada, para advertir e para oferecer esperança. Exploremos um novo ângulo, o silêncio de Enoque na narrativa bíblica, exceto por essas poucas menções, é eloquente. Não há registros de grandes milagres realizados por ele, de exércitos derrotados ou de reinos transformados por sua influência direta. Sua grandeza reside na simplicidade e na constância de seu andar com Deus. Isso nos ensina que a verdadeira espiritualidade não se mede por feitos grandiosos, visíveis aos olhos humanos, mas pela fidelidade silenciosa e persistente em um relacionamento íntimo com o Pai. É a vida vivida no secreto, a devoção que ninguém vê, que Deus honra abertamente. Consideremos o impacto geracional de Enoque. Ele foi o pai de Metusalém, o homem que viveu mais tempo na história bíblica. Metusalém era vivo quando o dilúvio começou. Será que as profecias e o exemplo de vida de Enoque influenciaram Metusalém? É provável que sim. A fé de Enoque não foi um evento isolado. Ela estabeleceu um legado, uma linhagem de piedade que, embora não perfeita, persistiu. Isso nos encoraja a pensar sobre o impacto de nossa própria fé, não apenas em nossa geração, mas nas que virão. Nossas escolhas hoje podem ecoar através das eras, influenciando filhos, netos e até mesmo bisnetos. A vida de Enoque nos desafia a viver de tal forma que nossa fé seja um presente e não um fardo para aqueles que nos sucederão. A translação de Enoque, a sua não morte, é um vislumbre da esperança final para todos os que andam com Deus. É uma prévia da ressurreição, da vitória sobre a morte que Jesus Cristo viria a conquistar. Enoque não experimentou a corrupção do túmulo, mas foi levado diretamente para a presença de Deus. Isso não é apenas um evento extraordinário na história bíblica. É uma promessa simbólica para nós. Para aqueles que vivem em comunhão com Deus, a morte não é o fim, mas uma transição para uma realidade superior, para a plenitude da vida na presença do Criador. Diante disso, somos chamados a reavaliar nossas prioridades. Em um mundo que valoriza a carreira, o sucesso material, a fama e o reconhecimento, Enoque nos lembra que a maior conquista é andar com Deus, é ter o testemunho de que agradamos a Ele. Isso não significa que devemos abandonar nossas responsabilidades terrenas, mas que elas devem ser vividas sob a perspectiva de nossa caminhada com Deus. Cada tarefa, cada relacionamento, cada desafio se torna uma oportunidade para manifestar a presença e o caráter de Deus. Ao nos aproximarmos da conclusão, a história de Enoque se torna um farol, iluminando o caminho para uma vida plena e significativa. Ele nos ensina que não precisamos de circunstâncias perfeitas para viver uma vida de fé. Não precisamos de um palco grandioso para impactar o mundo. Precisamos apenas de um coração disposto a andar com Deus, dia após dia, em cada estação da vida.
que a história de Enoque nos inspire a abraçar a simplicidade da fé, a profundidade da comunhão e a urgência da profecia. Que nos motive a construir um legado não de riquezas ou poder, mas de uma vida que verdadeiramente agradou a Deus. E que, ao final de nossa própria jornada, possamos ter o mesmo testemunho. Ele andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Essa é a verdadeira vitória, o propósito supremo da existência e a promessa gloriosa para todos os que escolhem andar no caminho de Enoque.